dia a todos e a todas. Eu sou Gracipane Moura, sou agricultora familiar lá do município de Santarém. Venho de uma região de várzea, de um assentamento agroextrativista, e no Sindicato dos Trabalhadores Rurais a gente está assumindo aí a Secretaria de Políticas Sociais. Então, para falar um pouco daquilo que foi ou do que está sendo essa nossa parceria com a Rede Odisseia, além da Rede Odisseia com outros parceiros, como a CLUA, a própria FASE, né, Fundação Ford, mas nesse projeto da Rede Odisseia, um pouco daquilo que a Emília apresentou, desse contexto onde a gente vive na nossa região, o impacto muito grande do agronegócio na nossa região, com a soja, com as mineradoras, mas exclusivamente um pouco mais próximo da gente, com a grande expansão de soja na nossa região. E dentro do projeto, o nosso maior desafio para o momento e dentro da conjuntura atual que a gente vive do país é a garantia do nosso território. Mas a gente quer garantir um território com sustentabilidade, dentro de uma diversidade de territórios que a gente tem. Hoje, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós trabalhamos com 297 comunidades, 9 regiões dessa com reserva extrativista Tapajós Arapiuns, região do Pai Lago Grande, onde há um grande avanço da mineradora Alcoa nessa região, e aí na região de Várzea, também na região de Tuqui e do Planalto, com a Curuaúna, essa grande expansão da soja, abrangendo aí a metropolitana, que a gente chama, que é a região de Santarém, Mojuí e Belterra. Então, nós vivemos dentro desses impactos, onde há 2 projetos em disputa na nossa visão. O projeto que está trazendo doença e o projeto que está trazendo saúde. Então, o impacto do agronegócio na nossa região traz a população dessas 3 regiões e desses 3 municípios um impacto muito grande da contaminação por agrotóxico, devido à grande expansão de soja. E essas populações tradicionais muito adoecidas. Então, a gente vê isso dentro desse processo. Comunidades inteiras desapareceram. E aí o projeto vem para nós trazendo, então, ser o norteador de que a gente precisa buscar a nossa identidade da agricultura familiar. Dizer que para contrapor esse projeto que está trazendo doença, nós trazemos, então, a agricultura familiar voltada para a agroecologia, fazendo uma pesquisa de quanto que a gente tem da agricultura familiar e do que nós temos, então, apresentando um diagnóstico dessa agricultura familiar, né? Que, apesar de tudo, mas um desafio muito grande para garantir realmente desse território. E a universidade, as pesquisas, ela tem um papel fundamental, elas tiveram um papel fundamental dentro de todo esse processo, porque alguns pesquisadores da UNB estiveram também conosco lá um pouquinho mais atrás, tipo 2014, 2015, e a gente conseguiu comprovar que esse impacto dos grandes projetos na parte ambiental, há um contaminante, então, já comprovado de resíduo de glifosato, né, que é o veneno, o agrotóxico mais usado nos nossos igarapés. Então, o solo está contaminado, o nosso ambiente está contaminado, né? E agora, também com a Universidade Federal do Estado do Pará, com a UFOPA, as pesquisas vão avançando nesses campos, como também a contaminação e a mortandade das abelhas. Então, assim, nós estamos num ambiente onde nós precisamos realmente desse apoio dos pesquisadores para estar junto conosco nesse processo. De uma parceria que está sendo fantástica para nós na área da ciência, eles trazendo a experiência deles para nós e nós, então, também podendo estar compartilhando com isso. Então, é um pouco disso.
E dentro de tudo isso a gente mostra então a nossa resistência dentro desse território, das populações tradicionais, dos indígenas e dos quilombolas. Então, mais do que nunca, se faz muito importante que os pesquisadores estejam conosco dentro desse processo. E nós só temos a agradecer à Rede Odisseia porque nos proporcionou isso, né? Do avançar, de ver realmente daquilo que a gente está precisando e das alternativas que a gente precisa ter para combater, então, ou contrapor o agronegócio na nossa região. Falo demais, vou passar aqui para o Valdir. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação a gente receber o convite, né, chegar até aqui. Isso é uma oportunidade ímpar para nós dos movimentos sociais, né, da nossa região lá do Baixo Amazonas, para a gente poder compartilhar desse momento e através do projeto do Odisseia, né? Isso tem uma longa história, né? Não é uma coisa que é construída do dia para a noite, mas isso começou em 2016, né, com o telefonema do professor Ricardo, que me ligou, para saber se a gente topava o desafio de fazer alguma coisa para tentar ajudar a agricultura familiar na nossa região, na região lá dos 3 municípios, Mojuí, Belterra e Santarém. Então, e daí começou uma construção, né? E foram vários eventos, né? O professor Ricardo teve no Mojuí, foi lá passar como era a metodologia do trabalho, e a gente topou o desafio que a gente sempre foi de topar e buscar melhorar, né? Aqueles que são parceiros, que buscam nos ajudar, a gente está de braços abertos a receber. E nós precisamos muito, né, da academia, precisamos de todos os parceiros. Nenhum ente social consegue chegar em lugar nenhum sem os parceiros, né, sem as universidades, sem os parceiros de um modo geral. E aí começou os trabalhos, fizemos 2 oficinas em Santarém, depois nós viemos 2 viagens em Belém, Mojuí, Belterra e Santarém, e em seguida, no final do ano passado, já foi a parte prática, né, que é já para começar a fazer a pesquisa de campo, que era o nosso desejo maior e né. Então, foram feito todo um trabalho muito árduo, com todos os pesquisadores que participaram, toda a equipe do Odisseia. Eu falei o nome do professor Ricardo, mas é toda uma equipe, né, porque foi o meu primeiro contato que a gente teve, mas teve toda uma equipe que se esforçou. Eu não vou falar o nome de todos, porque estão muitos, eu esqueci de alguns, mas que se esforçaram e que nós temos um resultado muito positivo, né? Depois de tudo isso, foram feitos os trabalhos, foi feita a pesquisa em campo nos 3 municípios. No município de Mojuí, foram 21 comunidades que foi feito o trabalho, e nós atingimos 171 famílias. No município de Belterra, 172 famílias, e Santarém, 230 famílias. Foram chegados lá os jovens pesquisadores. E isso foi muito importante, né? Essa parceria, esse trabalho, porque os próprios jovens pesquisadores não tinham conhecimento do seu próprio município, né? O do Mojuí, a gente andou com eles, eu que coordenava a parte de campo com eles, e nós andamos em comunidades que eles não sabiam nem que existia, nem como era, né? E aí foi dividido em zona de produção, nós fizemos todo um levantamento, então foi um trabalho muito bom, né? Muito bem elaborado pela equipe do Odisseia e todos os parceiros, inclusive os parceiros internacionais, isso sempre foi frisado lá, todos os parceiros que ajudaram, né, para que esse trabalho acontecesse. Esse é inédito, esse trabalho que foi feito lá, porque sempre nós tivemos essa ansiedade lá na nossa região toda, a região do Baixo Amazonas, de nós ter um dado da produção para contrapor o agronegócio, né, para contrapor o avanço da soja lá na nossa região, e a gente não tem um dado ainda real daquilo que nós produzimos, que a agricultura familiar produz. A agricultura familiar na nossa região produz muito, é uma produção muito grande, mas nós não temos esse dado ainda, aonde está essa produção, quando ela está pronta, né, e as suas quantidades. Só sabe que é muito, e são muitos os produtos.
Então, o projeto ele oportunizou isso a nós. Nessas comunidades que a gente fez, a gente tem um diagnóstico praticamente 100% concreto da produção dessas comunidades que foram feitas. Claro que ainda falta, né? A gente espera que o projeto continue. A nossa esperança é que os parceiros continuem parceiros, que continuem ajudando, porque nós só não conseguimos executar. Nós, dessas comunidades, está ok, né, o seu levantamento da produção familiar, mas no município de Mojuí são 120 comunidades, né? Nós fizemos 21. Santarém são para mais de umas 297 comunidades. Foram feitas 200 e pouco. Belterra quase atingiu, né, o seu número todo de comunidades. Mas ainda falta ainda a gente fazer alguma coisa e a gente espera que os parceiros, que o próprio ODSEC está à frente disso, dessa organização, a gente continue para a gente terminar, né? A ideia é que a gente termine. Foi uma coisa inédita, muito bem elaborada, até a própria pesquisa, né, foi feita num aparelho celular, onde era em tempo real a pergunta, a resposta, não tinha aquela monte de papel, e também passado as informações para as equipes, né? Todo dia à tarde, onde tinha sinal de internet, já era enviado o material produzido durante o dia. Então tudo assim foi muito bom, foi muito proveitoso, a comunidade aceitou bem a proposta. E a gente tem aqui algumas fotos, eu queria aqui só apresentar rapidinho, que isso foi dos nossos trabalhos. Isso aqui é o histórico, só voltando aqui, o histórico do Mojuí. O município do Mojuí, ele é o mais novo município, ele está bem aqui é o Mojuí, é o nosso município, esse vermelho aí. Ele é uma colonização, foi colonizado pela colônia nordestina, né, no começo do século passado. E só agora nós estamos na segunda legislatura, né, nós estamos com 7 anos de município emancipado. E a nossa população, nós não temos indígena, nós não temos quilombo, nós não temos comunidade tradicional, né? Nós estamos numa região, Mojuí, Belterra e Santarém, mas lá nós temos todo tipo de povos, né? E cada um com as suas características e sua cultura. E o Mojuí, como foi colonizado pelos nordestinos, nós não temos esses povos lá, né? Então, o que predominou no município de Mojuí é colônia nordestina, que migraram principalmente na seca de 58, quando a seca era muito grande, foi na época que meus parentes vieram, o meu pai veio em 69, eu já nasci no Mojuí, eu sou misto, né? Eu não sou nem uma coisa nem outra. Então assim, aí o Mojuí hoje é município, é o mais novo do país, né? O mais novo município, tem uma produção muito forte. O abacaxi, nós temos uma plantação em torno de 4 milhões de pés plantado o ano todo, agricultura familiar, né? E pode passar. Cacau, nós temos, vocês têm cacau, galinha, tudo isso aqui a gente tem, uma produção muito forte, porque nós tivemos a zona lá, nós tivemos a zona da farinha, a zona da hortaliça, a zona do abacaxi, e nós tivemos uma outra zona lá que não foi dado o nome, porque é onde a soja está dizimando lá o nosso povo, né? Infelizmente tem uma zona aí que não foi dado nenhum nome, porque as comunidades estão umas favelas rurais, tá só o povo morando à margem da PA, e o agronegócio comprou tudo, tem até uma foto aí do agronegócio. Isso aqui não é coisa ilustrada não, isso é foto real. Então, isso é real isso aqui. Isso foi tirado para vocês verem. Então isso aqui é só um pequeno demonstrativo do que eram comunidades, né? Que eram comunidades. Nós temos assim de 3 comunidades seguidas que hoje não existe mais. Quem conheceu lá sabe que lá existia. Mas quem vai hoje lá diz, não, aqui nunca existiu ninguém morando, que tinha igreja, tinha escola, tinha tudo lá, campo de futebol, sério, tudo. E hoje está dessa forma aqui, né? Então, é um grande desafio para a agricultura familiar sobreviver ou resistir lá, né? Há quem diga que nós não vamos conseguir. Mas eu tenho muita fé em Deus e nas organizações e nos parceiros, né? Graças a Deus nós temos muitos parceiros fortes,
tanto nacional como internacional, que acredita, né, que a agricultura familiar ela precisa se manter e ter o seu espaço. Porque a ideia do capitalismo e do agronegócio é dizer que a gente não existe, né? E lá na nossa região nós somos chamados de preguiçosos pela turma do agronegócio. Que nós somos preguiçosos, que nós somos burros, que nós não sabemos trabalhar, por isso que nós somos do que somos, né? E isso é menos verdade, né? Porque cada um com sua cultura, nós temos a nossa, o próprio IBGE tem uma pesquisa que 76% do que vai para a mesa de todo cidadão desse país vai dar mão da agricultura familiar, né? Isso é um dado nacional. Então, a gente mais do que nunca precisa dos parceiros e precisa dessas pesquisas, precisa desses estudos para a gente se manter e divulgar o que nós somos. Nós também temos uma dificuldade muito grande de dizer o que nós temos, dizer o que nós somos. Isso também é muito complicado, porque ninguém sabe, né, nem que nós existimos. Porque já foi dito para nós, aqui em Brasília, eu vim num evento, que eu já fui do Conselho de Saúde de Santarém, nos anos 2000, e foi dito para nós assim, que na Amazônia só tem onça, anta, não sei o quê, né, que a Amazônia parece que é só o animal selvagem, não o homem está lá, né? E lá já existe o homem há muito tempo. Inclusive os homens mais antigos preservavam e cuidavam lá e não o que está sendo feito. Nosso clima aumentou muito, nós estamos com um desequilíbrio muito grande. Hoje a própria agricultura familiar para produzir precisa ter irrigação, que há poucos anos não precisava, e hoje precisa irrigar, senão também nós não produzimos. Então o desafio para a agricultura familiar se manter na nossa região, no Baixo Amazonas, não está fácil, mas com fé em Deus e os parceiros a gente vai conseguir superar mais essa. Obrigado, tenham dito.